Eu quero dividir com você hoje um trecho da Palavra de Deus que vai nos apontar, nos demonstrar que Deus age de diferentes formas em meio a situações. A forma como Ele agiu com alguém que nós conhecemos não significa que necessariamente Ele vai agir nas nossas vidas da mesma forma. E para isso o Espírito Santo colocou no meu coração 2 textos que eu quero ler com você. O primeiro deles encontra-se lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo mais especificamente, e trata daquela passagem quando o povo saiu do Egito e foi levado por Moisés para o deserto em fuga do Egito. Eles fugiram, eles estavam cativos no Egito, prisioneiros no Egito, e Moisés os tirou do Egito pela palavra de Deus, inclusive. E aí, quando eles chegaram em frente ao Mar Vermelho, eles encontraram aquela dificuldade, aquele impeditivo, e aí o capítulo 14, no versículo 21, diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Então, o primeiro trecho, a primeira forma de milagre que Deus agiu em frente a um problema, a um impeditivo, a uma impossibilidade do povo, foi abrindo o Mar Vermelho. Então imagine, o povo saiu do Egito, estava no deserto, eles reclamaram com Moisés: poxa, você nos tirou do Egito porque não tinha sepultura suficiente lá para enterrar todo mundo, e aí nos trouxe aqui para morrer agora, ou afogado, ou nesse deserto, ou com o exército egípcio atrás de nós? Foi para isso, Moisés, que você nos trouxe aqui? Como todos nós reagimos em frente a um problema, não é verdade? Poxa Deus, eu não tinha pedido isso, o Senhor me deu essa orientação, eu estou fazendo conforme a sua orientação, e agora o Senhor me coloca esse impeditivo, o Senhor me coloca essa impossibilidade, o Senhor me coloca de frente desse muro, me impedindo de seguir. Eu não queria que a coisa fosse dessa forma, eu nem esperava que a coisa fosse dessa forma, e o Senhor agora reage assim, me impedindo de caminhar. E aí é interessante que em alguns versículos anteriores, o Deus fala assim, né? Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, diz no versículo 14. Ou seja, a ordem para aquele povo era simplesmente caminhar. E Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar em terra seca. O segundo trecho que eu quero ler com você já está lá mais na frente. Também um texto conhecido, quando os discípulos estavam dentro do barco, no meio do mar, à noite, numa tempestade. E aí diz no versículo 28 do capítulo 14 de Mateus: Respondeu-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha a diferença da forma como Deus reagiu lá no Antigo Testamento com o povo de Israel e a forma como ele reagiu, Jesus reagiu no Novo Testamento com os seus discípulos. 2 ensinamentos diferentes a respeito de uma mesma situação, a respeito de um impedimento. O povo estava em frente ao Mar Vermelho e não tinha para onde passar. Pedro e os discípulos estavam no meio do mar, no meio da tempestade, sofrendo por aquela tempestade, por aquela situação toda, e Jesus faz Pedro andar por sobre as águas, convida Pedro para andar por sobre as águas. Sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração a respeito desta palavra, a respeito desses 2 textos? Que não importa qual seja o teu mar, não importa qual seja a sua tempestade, não importa quais sejam os seus impeditivos, quais foram as sentenças que você recebeu sobre a sua vida. Em alguns momentos, em algumas ocasiões, para alguns casos, Deus vai abrir o Mar Vermelho, abrir a sua dificuldade, eliminar a dificuldade de sua frente e te fazer passar por pés secos. Noutros momentos, ele não vai abrir o mar, ele não vai parar a tempestade, mas ele vai te fazer caminhar por sobre as águas. Não se atente para a tempestade, tampouco para o mar à sua frente. Atente-se para a confiança naquilo que Deus está por fazer, para o chamado que Ele está por cumprir na sua vida. Seja abrindo o mar à sua frente, seja fazendo você passar por sobre as águas. O fato é que você vai alcançar o outro lado, chegar do outro lado, alcançar a tua vitória, simplesmente crendo.
Você não precisa sorrir em frente aos problemas, você não precisa estar alegre em frente aos problemas, você precisa apenas confiar, sabendo que o melhor Ele está preparando para você, seja abrindo o mar, seja fazendo você caminhar por sobre as águas. Receba esta palavra do trono da graça de Deus para o seu coração.